Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego e Sul Contábil Assessoria Empresarial. No Bloco Direito, vamos acompanhar como a Polícia Civil de Agudo tem atuado diante de crimes como violência doméstica, tráfico de drogas e estelionato. A nossa entrevistada é a delegada doutora Jaqueline Siqueira Pellegrini, formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, pós-graduada em Direito Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Antes de ingressar na carreira de delegada, exerceu a advocacia. Foi assessora do Ministério Público Federal em Santa Maria e analista processual da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Após sua formação como delegada de polícia em 2020, esteve à frente das delegacias de Salto do Jacuí, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Cruz Alta e da Delegacia de Polícia de Tupanciretã. Atualmente é titular da Delegacia de Polícia de Agudo. Um grande prazer receber a sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Jaqueline Siqueira Pellegrini. Olá, Giovana. Desde já agradeço o convite de conversar com a audiência do jornal e falar um pouquinho sobre a atividade e as atribuições da Polícia Civil aqui na nossa região. Muito obrigada. Vamos esclarecer inicialmente, doutora, como funciona o processo desde o registro de um boletim de ocorrência até a investigação. Considero importante esse esclarecimento inicial. Certo. Em regra, o boletim de ocorrência é a porta de entrada dos fatos criminosos na delegacia de polícia e isso vai depender do tamanho da cidade, né? Aqui em Santa Maria, onde a gente tem a DPPA, que é a Delegacia de Pronto Atendimento, que funciona 24 horas, os registros são em regra feitos lá na DPPA e a partir da matéria eles são distribuídos nas delegacias distritais e nas especializadas. Diferente acontece nos municípios como o de Agudo, que são municípios menores e tem apenas uma delegacia, onde todos os registros são feitos lá na nossa delegacia e também são investigados pela nossa delegacia. Mas, em regra, as ocorrências são registradas no plantão policial, onde são coletadas todas as informações que a vítima tem aqui naquele momento, né? A indicação de testemunhas, a narração minuciosa dos fatos, se tem mídias, fotos, enfim, questões para anexar, tudo é feito naquele momento. Posteriormente, essas ocorrências são encaminhadas para o delegado de polícia analisar. Caso, então, seja verificado que realmente há um fato criminoso a ser investigado, essas ocorrências elas são convertidas, né, em procedimentos policiais e são encaminhadas para o cartório, quando a gente já tem uma autoria definida, ou para o setor de investigação, quando ainda não se tem essa autoria definida para serem feitas as diligências para se chegar no autor daquele crime. Independente dos casos, vão ser feitas as oitivas das testemunhas, vão ser encaminhados as perícias necessárias, tudo para esclarecer da melhor forma possível aquele fato trazido até a Polícia Civil. Ao final de tudo, coletadas essas informações, esse inquérito é encaminhado novamente ao delegado de polícia para fazer o relatório final, que é quando o delegado faz a conclusão sobre tudo aquilo que foi coletado durante as investigações, podendo concluir pelo indiciamento, caso haja realmente indícios suficientes de autoria e materialidade daquele crime, ou então pelo não indiciamento, quando não foi possível comprovar aquele fato criminoso. Ao final, então, é feito esse relatório e encaminhado ao Poder Judiciário. No momento em que o Ministério Público, o titular da ação penal, então, também vai se manifestar pela denúncia ou não daquele fato, e aí sim vai ocorrer todo o trâmite legal, todo o procedimento daí já no Poder Judiciário. São várias etapas e o processo de investigação, então, ele é uma sequência detalhada e minuciosa a partir do registro do boletim de ocorrência, que esse é imprescindível.
não é, doutora? Exato. Em regra, ele inicia a partir do registro de ocorrência. Cada crime vai ter sua peculiaridade, vai ter as suas diligências indispensáveis para se chegar à conclusão final, mas esse é o caminho, em regra, que passa aquele boletim de ocorrência. Ele é registrado no plantão, depois ele é convertido num procedimento policial, onde vão ser feitas todas as diligências para, no final, sim, se ter uma conclusão pelo indiciamento ou não naquele fato criminoso que está sendo investigado. E dependendo da complexidade do caso, pode envolver desde a coleta de provas até a análise aprofundada por parte do setor de investigação. Após, então, a identificação da autoria, só para resumirmos bem, identificou a autoria do crime, todo o material é encaminhado para o Judiciário e para o Ministério Público, certo? Exato. Que é uma garantia, né, de que o caso ele seja devidamente analisado, né, dentro da lei. Exato, vai ir então para o Ministério Público. O promotor, ele não necessariamente ele está vinculado ao parecer, né, à conclusão do delegado de polícia, sim, mas a partir de todos os elementos que foram coletados dentro da delegacia através das diligências da Polícia Civil determinadas pela autoridade policial, o processo judicial então vai ser iniciado e vai transcorrer, né, como é previsto na legislação processual brasileira. E esse trabalho conjunto entre as autoridades visa assegurar que, de fato, a justiça seja feita respeitando todos os trâmites legais e garantindo a segurança, que é o que todos precisamos. Com certeza. Recentemente eu recebi aqui no Giornale a juíza titular de Agudo, doutora Bruna Minuzzi, que nos trouxe informações sobre a criminologia na região, destacando os casos de violência doméstica que ainda são alarmantes. Então, queremos saber do viés da Delegacia de Polícia, diante de todo esse cenário, como a Delegacia de Polícia de Agudo tem acolhido essas vítimas e quais os caminhos seguros para a denúncia, doutora? Sim, a violência doméstica familiar contra a mulher, infelizmente, é uma realidade no nosso estado, né, no nosso país como um todo, e em Agudo também isso acontece de forma bem frequente, né? Em todas as semanas a gente tem registros envolvendo violência doméstica com solicitação das medidas protetivas. E sendo um assunto muito sensível à Polícia Civil, vários programas e projetos têm sido desenvolvidos na busca da melhor tutela possível, né, daquela vítima que busca uma resposta e uma segurança nas delegacias de polícia, né? A gente pode citar as DEANs, que são as delegacias especializadas no atendimento à mulher, que fazem esse trabalho de forma específica em cidades maiores, né? E também a Sala das Margaridas, que é um programa da Polícia Civil que visa tirar aquela vítima do balcão do plantão policial, né, de fazer ocorrência junto com outras pessoas que estão lá por as diversas situações e levá-la a uma sala reservada que foi pensada para acolher aquela mulher, que vai ser ouvida de forma empática, de forma específica, para que ela possa, naquele momento de fragilidade, relatar a sua situação dentro da delegacia e assim a gente poder dar os encaminhamentos necessários. Então, o acolhimento à vítima vai muito além do registro da denúncia, envolve estrutura, envolve escuta qualificada, e agilidade na aplicação das medidas protetivas, como você está falando aí. Nós temos esses instrumentos, como a Sala das Margaridas, que presta um trabalho muito carinho para as mulheres, é um atendimento especializado. E os canais de denúncia, a possibilidade de poder solicitar a proteção também via online, que agora é uma novidade, tudo isso faz com que esses crimes diminuam, né? Que esse é o sentido. Sim, com certeza. Dos instrumentos. Sim, as medidas protetivas são mecanismos, né, que visam então proteger as vítimas dos seus agressores através de ordens judiciais que vão determinar condutas de fazer ou não fazer daquele agressor. Então, a vítima procura a delegacia de polícia, relata sua situação e, caso desejar, a Polícia Civil encaminha ao Poder Judiciário essa solicitação das medidas protetivas. Entre essas condutas, então, estão o afastamento do agressor do lar comum, a proibição de contato com aquela vítima, a proibição de aproximação por determinada distância e outras determinações judiciais que são cabíveis, mas que visam, pelo menos naquele momento, né, ou por um prazo determinado na medida, que aquela vítima se sinta segura e seja afastada da convivência do agressor
que lhe trouxe, por algum motivo, até a delegacia, né, pelas diversas formas de violência. E recentemente, a Polícia Civil implementou a possibilidade da solicitação dessas medidas protetivas de forma online também. Que facilita muito. Que facilita muito. Ela não impede que as medidas sejam feitas de forma presencial, mas aquela vítima que tem uma dificuldade, de repente, de locomoção, de se deslocar até a delegacia. Deslocamento. Exato. Ou que tem receio de sair, que o seu agressor saiba que ela foi até a delegacia. Sim, está temerosa. Exato. Ou até mesmo que tem essa privação de liberdade, ela pode solicitar através da delegacia online da Polícia Civil. As mulheres precisam ter a consciência que é necessário denunciar. Exatamente, é necessário denunciar, né? A partir do momento que a Polícia Civil tem o conhecimento que uma mulher pode estar em situação de risco, a gente tem as ferramentas para atuar e tentar protegê-la, né? Claro que muitas denúncias chegam até nós e não são verídicas, o que no fim a gente fica até aliviado, porque é uma mulher que realmente não está numa situação, mas caso ela precise de orientação, que ela precise fazer o registro, somente com a informação a gente consegue proteger essa mulher e fornecer a ela os elementos e as ferramentas para ela sair dessa situação, desse ciclo de violência. E o mais importante, qualquer pessoa pode ser ponte entre uma vítima e a ajuda que ela precisa. A comunidade pode denunciar. Com certeza, pode e deve, né? Aquela máxima que a gente ouve falar que briga entre marido e mulher não mete a colher, agora a gente fala que mete sim, porque isso pode salvar a vida de uma mulher. Então são diversas as formas que a gente pode fazer a denúncia. Tanto de forma anônima, diretamente numa delegacia de polícia, solicitando anonimato, né? Os policiais só vão pegar o relato dessa situação, ou ainda através dos canais de denúncias anônimas dos órgãos de segurança pública. Então, através do 190 da Brigada Militar, temos também o número 187 da Polícia Civil, 181 que é da Secretaria de Segurança Pública, e um canal que é muito utilizado e a gente recebe as denúncias, os formulários das denúncias anônimas, é o Disque 180, que é uma central do governo federal que recebe as denúncias de situações envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. A partir desses formulários preenchidos tanto através de ligações como através do site do Disque 180, essas ocorrências são encaminhadas para as delegacias competentes e os policiais então vão averiguar a situação que foi informada. É relevante salientar que denunciar é seguro, é preciso denunciar e mudar o desfecho dessas histórias, né? Das histórias de tantas famílias vitimadas com a violência doméstica. Não é, doutora? Com certeza. A gente garante o anonimato das denúncias e é muito importante que essas informações cheguem até a Polícia Civil para a gente poder atuar nessas diversas ferramentas que a gente já mencionou e principalmente na possibilidade da solicitação das medidas protetivas e o afastamento desse agressor da vítima para salvaguardar a sua integridade física, psíquica e moral e todas as formas de violência, né, que ela pode estar sofrendo naquele momento. Perfeito, doutora. E em relação ao tráfico de drogas, cuja incidência tem chamado a atenção em Agudo e nos demais municípios da Quarta Colônia, quais são as medidas que estão sendo tomadas pela Polícia Civil para coibir esse crime? Sim, o tráfico de drogas ele tem uma investigação um pouquinho diferente dos outros crimes, porque em relação ao tráfico, essa investigação ela é contínua, né? Diferente do crime de furto, por exemplo, ou mesmo dos crimes que envolvem a mulher que chegam até nós após o fato já consumado, o tráfico é uma situação que a gente tem que estar sempre investigando. Por quê? Porque a dinâmica do tráfico ela é muito diferente, dependendo de cada região, né? Dependendo da cidade. Nas cidades menores agora, a gente já tem também a inserção das facções criminosas da região metropolitana, que tem um desenrolar diferente no seu trâmite, na sua organização interna. Então, a gente atua de forma contínua. O que isso quer dizer? Que a gente está sempre analisando quem são as pessoas de fora que estão vindo para a cidade, onde é que essas pessoas estão se aglomerando, se encontrando, né? Quais são os horários que essas pessoas entram, saem dos locais conhecidos como ponto de tráfico de drogas, para, a partir daí, a gente ter elementos suficientes para fazer pedidos judiciais, tanto de mandados de busca e apreensão,
ou até mesmo das prisões, e aí conseguir fazer essas operações policiais que a gente desenvolve na delegacia de Agudo e também nas outras delegacias da 4ª Colônia e toda a regional de Santa Maria, sempre com o objetivo de prender os criminosos, de retirar de circulação as drogas e também sempre buscando combater, né, visar que se tire também o lucro ilícito que as facções recebem com a venda das drogas nos nossos municípios. E devido à incidência desse crime, a presença de facções criminosas, de fato a Polícia Civil precisa estar sempre um passo à frente, ou vários passos, não é? Há uma necessidade dessa atuação constante, conforme você comentou. Operações frequentes, mandados de busca, apreensão, prisões que devem ser realizadas, né? Sem dúvidas que acontecem várias prisões na região, e é um compromisso aí com as forças de segurança, né, para coibir esse crime. Com certeza, e também não só porque o tráfico de drogas ele é um crime grave e a gente tem como objetivo combatê-lo, mas junto com ele também começam a ocorrer outros crimes conexos que também são graves e também atingem a sensação de segurança da comunidade, né? Muitas vezes as pessoas que não estão ali naquele ciclo do tráfico de drogas, que não vendem ou que não são usuárias, não sentem as consequências do tráfico no seu dia a dia. Mas quando o tráfico sai do seu nicho e vai, né, para a rua, por exemplo, nos casos de homicídios que envolvem tráfico de drogas e podem acontecer à luz do dia em qualquer local das nossas cidades, né, tanto pela disputa nos pontos de tráfico, como também pela cobrança de dívidas de droga. Isso atinge também o morador que não está nesse contexto criminoso. E além também dos crimes patrimoniais que acontecem em decorrência do tráfico, os roubos e os furtos, muitas vezes utilizados para poder pagar o vício, né, para poder ter um valor para consumir a droga. Então, tudo isso está no mesmo contexto. Então, a investigação que visa o combate ao tráfico, ele também atinge esses crimes conexos que muitas vezes são violentos e atingem a sensação de segurança da comunidade. Claro, é um combate que precisa ser coletivo, porque enquanto houver consumo, também haverá quem se aproveite da vulnerabilidade social, não é, para sustentar o crime. Não é verdade? E nesse ponto aí entra o papel da sociedade, a sociedade consciente, atenta e disposta a colaborar também. Com certeza, inclusive também as denúncias anônimas servem também para auxiliar as investigações de tráfico de drogas e é algo para se pensar também, né? Políticas públicas para que as pessoas sejam conscientizadas ao não uso das drogas, né? Pois infelizmente, enquanto houver a demanda, vai ter as pessoas que vão estar comercializando essa droga, mas de qualquer forma a polícia vai estar sempre nas investigações referente ao tráfico de drogas de forma forte, de forma robusta, investigações complexas que demandam bastante tempo e conhecimento, mas que ao final trazem resultado com a retirada desses criminosos da rua e a retirada dessas drogas também de circulação. Nós estamos considerando a sua atuação em Agudo, mas sabemos que as facções criminosas, elas caminham, né? Então elas atingem outros municípios, outras regiões, a própria capital, Porto Alegre, e também a nossa grande Santa Maria, que acaba refletindo, né, na Santa Maria, que é um polo regional aqui. Então é importante ter essa consciência da própria sociedade para entrar em ação, né, para melhorar esse quadro que é tão complicado e tão difícil, que é o crime das drogas, não é? Vamos a um último assunto e muito importante também e frequente, que são os golpes virtuais, né, que acabam fazendo vítimas, né? Esse crime ele é chamado de estelionato. Doutora, quais são as medidas e a prevenção para as pessoas deixarem de cair nesses golpes? Os crimes virtuais, né, que hoje infelizmente estão sendo bastante falados porque o número de ocorrências aumentou muito nos últimos tempos, são aqueles crimes cometidos através da internet, das redes sociais,
né, dos canais de comunicação online e vem trazendo diversas vítimas, geralmente vítimas até com um perfil mais vulnerável, de menor conhecimento, idosos também são alvos frequentes desses crimes, que a gente chama das fraudes eletrônicas, os estelionatos virtuais. E a principal chave de prevenção, eu diria, para não cair nesses golpes é a desconfiança, né? A gente tem que sempre estar com a atenção ligado quando for oferecido uma vantagem desproporcional na venda de um produto, né? Se for oferecido... alguém entrou em contato, você tem direito a, enfim, algum benefício previdenciário, sim, algum valor de trabalho que não ficou... Desconfiar de promessas de lucro fácil. Exato, a gente sempre tem que desconfiar. E também, mesmo que seja, enfim, tentadora, pare e pense um pouquinho, né? Procure a delegacia, converse com alguém mais esclarecido. Dificilmente, quando eles estão lhe oferecendo uma vantagem, essa pessoa também teria que pagar essa vantagem, claro, né? A gente pensa, não tem sentido, eu tenho direito a um valor previdenciário, por exemplo, mas para eu receber esse valor eu tenho que pagar algo em troca, né? Então, confirmar as informações antes de agir. Ter calma, cautela, conversar com a família. Exato. Fazer uma ligação, que às vezes resolve. Resolve, porque um golpe que é muito conhecido é o golpe do falso WhatsApp, né? As pessoas pegam uma foto minha ou sua e entram em contato com o familiar e dizem, eu troquei meu número. Você pode pagar um boleto, mas tem que ser urgente. Que boleto que vai ser tão urgente que não possa esperar uma confirmação? Exato. Né? Então, para um pouquinho, liga para o filho para ver se é ele mesmo. Exato, evitar decisões de impulso. Isso é fundamental. Fundamental. E em qualquer dúvida também procure a delegacia que a gente vai conseguir orientar. Importante também esclarecer que os bancos não pedem senhas, não pedem códigos de acesso por telefone. Também os policiais civis não pedem valores em dinheiro para encerrar inquéritos policiais. Isso é uma conduta que não existe dentro da tramitação do inquérito policial. Então, são situações que a gente deve realmente prestar atenção. Sim. A prevenção é a melhor forma de evitar o estelionato, porque os criminosos, eles atuam junto com a tecnologia, estão, né, em diversos estados, nem sempre o crime que é praticado aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas estão aqui, o que dificulta um pouquinho a investigação. E dificulta também um pouquinho a gente conseguir ressarcir a vítima em relação àquele prejuízo monetário que ela tem através dos golpes. Então é preciso praticar a desconfiança saudável. Desconfiar nesses casos é a melhor solução, não é? Porque trata-se de um crime de presa fácil, onde as pessoas se distraem, na verdade, pela falta de atenção das pessoas, que acaba acontecendo, né? Nós sabemos que a correria do dia a dia ela está gigantesca para todos, mas é preciso analisar antes de tomar uma medida e pagar boletos ou repassar valores, né, inesperados. Exato, é o principal ferramenta no controle dos estelionatos é a desconfiança, e qualquer dúvida sempre procurar a Polícia Civil, que vai poder orientar. Caso tenha sido vítima, infelizmente, do golpe, né, teve essa desconfiança um pouquinho tardia, procure a delegacia de polícia, faça o registro policial, a gente vai conseguir também orientar formas de reaver esse dinheiro e tranquilizar as pessoas que, infelizmente, esses golpes estão aumentando, mas a Polícia Civil tem também aumentado o combate a esses golpes e busca sempre que possível ressarcir e identificar esses criminosos. Então, fica um alerta para a população, não é, sobre esse crime tão frequente. Doutora, agradeço os seus esclarecimentos, sua presença aqui no jornal, e certamente que atingimos o objetivo de alertar a população, né, e conscientizar em relação a esses crimes que foram tratados aqui hoje. Nós sabemos que tem muitos outros a serem tratados, mas tivemos que selecionar os de maiores incidência na região. Então, parabenizo a sua atuação na Delegacia de Agudo, é um trabalho realmente incessante, uma atuação comprometida com a segurança pública, né, que nós sabemos que é bastante séria, bastante rígida e que exige grande responsabilidade. Foi um grande prazer recebê-la aqui e o programa, é claro, continua à sua disposição.
Obrigada, eu agradeço o espaço, né, para apresentar um pouquinho da Polícia Civil de Agudo, que atua realmente de forma séria e competente no combate aos crimes, nesses 3 vieses que a gente trouxe hoje, que são nossas principais linhas de investigação, mas sempre tentando ajudar a comunidade e alertando, né, nas questões que envolvem os fatos criminosos que chegam até nós, e a gente está sempre de portas abertas também, Giovana, para sempre que precisar de alguma palavra e alguma explicação da Polícia Civil, eu me coloco à disposição e agradeço o espaço. Muito obrigada mais uma vez, doutora Jaqueline. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da empresária Thaís Vargas, diretora fundadora da Forensul. Volto após o intervalo.